Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Mesmo assentados, mas com toda reverência, vamos ler de maneira alternada. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Oremos. Querido Deus, nos ajuntamos como teu povo nessa manhã, certos de que o Senhor vai falar aos nossos corações, por meio da tua palavra. Mais uma vez clamamos pela tua misericórdia, pelo teu socorro, e pedimos, Deus, para que o teu Santo Espírito haja nesta manhã e nos fale, nos transmita o recado que vem do teu trono de glória, para que possamos ter uma vida segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, no dia 21 de março de 2007, Olavo de Carvalho, escrevendo para o Diário do Comércio, disse o seguinte: o cidadão moderno desejaria chutar todas as suas responsabilidades para o Estado. Não quer proteger a sua casa, mas ser protegido pela polícia. Não quer educar-se para educar os seus filhos, mas entregá-los a técnicos que os transformarão em robôs politicamente corretos. Vivemos um momento, e todos vocês são testemunhas disso, de euforia quando se trata de família. Os conceitos, a formatação, os valores, tudo está se transformando nos nossos dias. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele estabelece padrões para a vida familiar. Deus estabelece regras para a vida familiar. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre, quando olhou para essas regras e esses padrões, ela se saiu bem, porque são padrões e regras que vêm da eternidade e que sobrevivem a qualquer momento. Então, se eu e você queremos uma vida familiar com qualidade, nós precisamos atentar para os padrões que Deus estabeleceu. E o livro de Deuteronômio nos convida a pensar exatamente sobre isso. Esse texto foi escrito para o povo de Israel. Quem era o povo de Israel naquele contexto? Povo que Deus separou para viver de acordo com as leis do Senhor, através de uma relação de amor e vida. O povo de Israel não tinha que obedecer por obrigação, por imposição. Precisava ser uma obediência alegre, uma obediência como resposta ao grande amor de Deus para com aquele povo. E por isso Deus estabelece regras, estabelece os mandamentos e convoca aquele país, aquele povo, para viver de acordo com as normas que Deus estava impondo ou colocando sobre eles, para que fosse uma nação alegre, uma nação feliz, uma nação onde realmente encontrava em Deus a fonte da sua vida. E quando nós olhamos para esse texto, percebemos que Deus está convocando a família para cumprir com a sua responsabilidade de serem os guardiões, as famílias guardarem as leis, os mandamentos e a verdade de Deus em seus corações. Aqui nós temos a instrução para a vida individual, para a vida familiar e também para a vida da nação de Israel. E aí, meus amados, quando nós pensamos no lar, quando nós pensamos na casa, nós estamos pensando em alguma coisa que o próprio Deus instituiu. A família foi instituída pelo Senhor, foi Ele que criou, isso é a ideia dEle, por isso é muito bom, é maravilhoso. Ele fez a família antes da queda, e quando Deus termina, né, na criação, quando Ele olha para tudo que Ele havia criado, Ele diz que tudo era muito bom. Então família é alguma coisa muito boa. Mas, meus amados, nós sabemos que muitas famílias estão se tornando
num ambiente ou estão se adequando a normas e princípios que têm trazido infelicidade a muitos corações. Quando um casal não entende quais os padrões devem ser estabelecidos para a alegria da relação, certamente ele paga um custo muito alto. Isso também na criação dos filhos em todas as áreas. Quando Deus estabelece as regras, é porque Deus quer ver a nossa casa feliz. E não tem como uma casa encontrar a verdadeira felicidade, se não se atentar para as normas que o próprio Criador da família deixou para que as cumpríssemos. Por isso, eu quero propor o seguinte tema para pensarmos nesse culto. Família, centro de educação espiritual. Família, centro de educação espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que aqueles que são adultos na casa, os pais, eles precisam ser mestres dos seus filhos. Eu não sei quando você, papai, quando você, mamãe, entendeu que o seu papel não era apenas criar o seu filho para que ele tivesse uma vida saudável fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, mas que o seu papel também implicava, e principalmente implicava, em você criar o seu filho para ser um seguidor do Senhor Jesus, amando a Deus de todo o coração. O que esse texto aqui vai nos chamar a atenção, que todos os pais que estão aqui, e não somente os pais, mas também os avós, talvez você que é tio, tia, e tem uma relação de intimidade com seu sobrinho, também serve para você instruí-lo, ajudá-lo no seu desenvolvimento espiritual. Uma relação de pessoas que já estão caminhando com Cristo há algum tempo, e por isso são convidadas para abençoar aquela geração que está vindo logo em seguida. Aos nossos jovens e adolescentes, quanto mais vocês se envolverem com Deus nessa fase da vida, mais capacitação, mais maturidade vocês terão para educar os seus filhos quando Deus der a oportunidade de tê-los. E o que esse texto aqui vem nos ensinar é que todos nós estamos caminhando para sermos mestres, para sermos discipuladores. O principal papel que Deus deu aos pais foi de serem discipuladores dos seus filhos. É um convite para um treinamento. E esse texto diz que, para que isso aconteça, você precisa cuidar de si mesmo. Por isso, a preparação dos mestres. Não tem como nós transmitirmos alguma coisa que nós não sabemos. Seremos charlatões. Se nós queremos que os nossos filhos tenham uma espiritualidade que nós temos, nós estamos impondo sobre eles uma obrigação que eles não terão condições. Estamos sobrepondo uma bagagem que eles não vão carregar. Por isso, você que está aqui, que é pai, é mãe de criança, de adolescente, ou já o seu filho na juventude ou adulto, é importante você entender que o que os nossos filhos precisam é de referência, e para isso você precisa cuidar de si mesmo. O texto vem nos convidar a aprender o caminho para nos tornarmos mestres. O primeiro, aprender a ouvir. O texto diz: ouça, ouça. Vivemos numa geração muito barulhenta. Vivemos numa geração, num tempo onde não separamos na nossa agenda momentos para reflexão. O silêncio parece que foi expulso dos nossos dias. Nós não conseguimos ficar quietos por um instante sequer. Sempre temos alguma coisa para falar, sempre temos alguma coisa para ouvir, sempre temos que nos comunicar com alguém, cada vez menos tempo para nós, para o silêncio, para a introspecção, para a reflexão, para a contemplação. E aí, meus amados, fica difícil a gente ouvir, porque até na nossa espiritualidade, até na nossa vida de oração, a nossa vida é marcada pela fala. Quanto tempo dura a sua oração? Geralmente a nossa oração dura o tempo que a gente está falando. A gente fala em nome de Jesus, amém, acabou, já partimos para outra coisa. E eu tenho a impressão que Deus fica lá do céu dizendo: peraí, que eu tenho que falar. Não, vamos embora. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ter tempo na nossa agenda para o silêncio, para a meditação. Agora, é claro que às vezes o silêncio se torna uma coisa muito angustiante, porque ele nos empurra para uma análise ou para uma leitura de nós mesmos. E aí nós poderíamos, num outro sermão, trabalhar sobre esse tema, mas nós não gostamos de deparar com a nossa própria alma.
Nós estamos sempre buscando recursos externos, barulhos e coisas, para não refletir, para não pensar. A gente tem que viver. Eu não tenho que pensar, eu tenho que organizar tanta coisa, não dá, essa história aí, não. Calma, até sobre essas outras coisas, nós precisamos pensar sobre elas. Se você quer se tornar um maduro na fé, se você quer ser uma referência de espiritualidade para os seus filhos e para a sua casa, o primeiro ponto é aprender a ouvir a voz de Deus. Mas não adianta só ouvir. Se só ouvir resolvesse, nós iríamos para um mosteiro, como tentou a igreja católica na Idade Média. Eles foram para o mosteiro e ficavam lá ouvindo o dia todo. Não resolve. Nós temos que praticar. Por isso que o versículo de número 5 nos instiga, nos estimula a não apenas ouvir, mas a praticar. E praticar o quê? O amor de Deus. Ouve, pois, Israel, amarás ao Senhor. O amor ao Senhor é alguma coisa prática, que acontece no nosso dia e o dia todo. O texto vai dizer que nós não devemos apenas ouvir, praticar, exercitar aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor, mas nos apropriarmos também das verdades de Deus. Meus queridos, nós cantamos aqui hoje que nós somos uma família, e somos mesmo. Uma família unida por um único Senhor, Deus e Pai. Nós temos um único irmão, e o nome dele é Jesus Cristo, e nós viveremos, goste você ou não, queira ou não, por toda a eternidade. Eu sei que quando você pensa na eternidade, às vezes um ou outro irmão vem na sua cabeça e diz, meu Deus, será que vai ser para sempre mesmo? Vai. Então já vá acostumando com seus irmãos de fé por aqui mesmo. Vá acostumando, porque o convite é para você viver com ele para sempre. Para sempre. Já vá acostumando, vá para as células. Já para você, ir se adaptando a essa realidade. Traga os seus filhos para a igreja. Irmãos, nós temos o reverendo Dus, quando ele terminou de dar os avisos, ele falou, rapaz, mas é tanto aviso, fora os que estão no boletim. Por quê? Tem muita coisa acontecendo na igreja e você precisa se antenar. Ontem, de sexta para sábado, 25 crianças dormiram aqui na igreja. Foi uma bênção. Ontem teve reunião de jovens, reunião de adolescentes, as coisas estão acontecendo. Traga o seu filho para ele já ir acostumando com os irmãos de fé. Faltou um aviso da reverenda. Dia 13 de junho, nós teremos o Arraiada, o PPC, das pequenas crianças. Já é a terceira programação esse ano dos nossos pequeninos. Eles têm que crescer amigos, gente. Eu preciso, já estou orando para Deus arrumar um namoradinho para minha filha. De Deus. De Deus. Isso é responsabilidade dos pais. Criarmos nossos filhos para temerem a Deus desde os primeiros passos, envolvendo nas programações da igreja, amando as coisas da igreja. A igreja está se preparando a cada dia mais para que as pessoas tenham prazer no convívio comunitário. É por isso que precisa colocar o ar no salão do 64. Nós faremos festas ali para 200 pessoas. É por isso que tem o salão de jogos dos nossos jovens e adolescentes. É por isso que tem churrasqueira. Para quê? Para a gente não sair daqui, para acostumar, porque vamos viver juntos por toda a eternidade. Igreja é lugar que a gente precisa se apropriar disso. Somos irmãos e ficamos felizes quando vemos o Sérgio aqui no culto, depois da cirurgia. Bênção, é irmão. Há 8 dias atrás estava fazendo uma cirurgia delicada, mas a mão do Senhor esteve com ele e está recuperado, glória a Deus, e os nossos corações se alegram. Os nossos corações se alegram quando a gente vê Deus abençoando tantas pessoas na igreja, mas nós também somos irmãos para chorarmos uns com os outros. O nome disso, gente, é povo de Deus, família de Deus, família que Deus uniu. E nós precisamos discipular as próximas gerações para que amem ao Senhor, para que amem a casa do Senhor, e para que isso aconteça nós temos que nos apropriar disso. Apropriar disso num jargão neopentecostal é toma posse. Acredite, você não é um espectador da igreja, você não vem aqui simplesmente para ouvir um sermão e ir embora ou cantar músicas para Deus. Você, se confessou Jesus como Senhor, você passa a pertencer a essa família. Se envolva com ela, cada vez mais, e você certamente será abençoado.
E aí o texto diz que isso vai se tornar visível para todas as pessoas. Uma vez que você ama o Senhor de todo o coração, uma vez que você entende que a igreja é a família espiritual, você vai testificar isso, porque Deus está no seu coração, Deus está na sua casa e Deus está na sua vida como comunidade cristã. E as pessoas lá fora vão poder perceber isso, porque isso está claro na sua testa e na sua mão. Olha o que o texto diz no versículo de número 8. Vou ler novamente. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O que está querendo dizer? Essas expressões são usadas lá em Apocalipse. Quem fez o discipulado Gávea sobre Apocalipse, lembra do número 666? Aliás, o que significa o número 666? Número 6 é o número do homem. Meu medo foi algum irmão responder algum número do jogo do bicho. Graças a Deus deu certo. Se falou baixinho, eu não ouvi. O número 6 na Bíblia é o número do homem, tá? Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia, ok? Quando o autor de Apocalipse, João, escreve que o homem teria na sua mão o número da besta, 666, e na testa, 666, significa o quê? Que o homem seria extremamente egoísta, pensaria somente nele, ou seja, homem, eu. Por isso 666. E por que fronte e por que mão? Tanto nos seus pensamentos como nas suas ações. O artigo do boletim fala sobre a geração mega egóica, ou seja, uma geração 666, centrada nela mesma, tanto no raciocínio quanto nas ações. Mas o texto aqui também está falando sobre um sinal que vai na fronte e vai na mão, mas não é o 666, é qual? É o sinal de alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. Isso é visto por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele fala e pelas ações do seu dia a dia. Se você quer ser um mestre na sua casa, alguém que ensina o caminho de Deus, você precisa aprender a ouvir, a praticar, a se apropriar, mas você precisa também entender que as pessoas que estão ao seu redor verão se é Deus quem instrui, quem direciona os seus passos, ou se é você mesmo. Os seus pensamentos dirão, as suas obras dirão. E aí, meus amados, uma vez que nós nos preparamos para sermos mestres na nossa casa, mestres que ensinam a palavra para o nosso cônjuge ou para os nossos filhos, agora sim nós estamos preparados para o processo da transmissão. Qual é o maior problema, ou pelo menos um deles, no ambiente familiar? É quando os filhos descobrem que os pais ensinaram uma coisa, mas viveram outra. É quando os filhos começam a ter percepção que a mamãe deu muitas surras, ou o papai, hoje não se faz mais isso, deu muita bronca, quando era criança porque mentiu, e ele pega o papai e a mamãe mentindo. Isso confunde a cabeça do adolescente e da criança, e ele vê que havia uma grande incoerência entre o que falava e o que fazia. E, meus queridos, nós precisamos cuidar desse primeiro ponto, aprendermos a ouvir a voz de Deus, praticarmos, nos apropriarmos e entender que as pessoas estão nos observando, para que os nossos filhos vejam em nós que nós não somos pessoas que apenas falam, mas nós somos pessoas que obedecem à lei de Deus. Por isso, nós temos uma responsabilidade que é não somente sermos mestres para nós mesmos, mas para transmitirmos a verdade de Deus. Nós somos discipuladores no nosso ambiente familiar. E aí eu chamo a atenção do pai. A figura que Deus separou para você na Bíblia, pai, é de sacerdote. Sacerdote é aquele que traz a mensagem do povo para Deus. É aquele que intercede pela família, é aquele que coloca a família na presença de Deus. Esse é o papel do pai. O seu filho, a sua esposa, precisa ver em você que você consagra a casa para Deus.
Mas eu sei que, como eu, você foi criado para ser o mantenedor da casa. Tem que trabalhar, tem que conseguir suprir as necessidades, e temos mesmo, é outro papel, mas às vezes nós desprezamos o papel de referência espiritual. A referência espiritual da casa precisa ser o papai, precisa ser o homem, porque Deus o separou para isso, para ele conduzir a família, não de acordo com aquilo que ele pensa que é o certo, mas ele precisa conduzir a família de acordo com aquilo que Deus coloca no seu coração, e ele não precisa impor isso para a esposa, ele não precisa impor isso para os filhos, porque os filhos e a esposa veem nele que ele realmente é um homem de Deus. Está aqui o primeiro desafio para os homens da igreja que são pais. Será que o seu filho está convencido de que você é um homem de Deus? Seu pai pode estar convencido seu filho pode estar convencido de um monte de coisa. Que você é um homem trabalhador, que você é um homem dedicado, que você é um homem que cuida da família. A pergunta é, o seu filho está convencido de que você é um homem piedoso? Eu vou complicar a pergunta. Será que a sua mulher está convencida? Qual a imagem que a sua esposa tem de você? Ah, pastor, de um homem romântico, de um homem que tem procurado dar atenção para casa, de um homem que, até na escola, lá, para ver as coisas dos filhos, eu estou indo. Eu sou um pai dedicado. A pergunta é outra. Será que a sua esposa vê em você um sacerdote? Um homem de Deus? Porque a grande dificuldade das mulheres em cumprirem o papel da submissão, que dá até arrepio em algumas quando fala essa palavra, calma, é bíblica, é porque elas não têm segurança de que é Deus que está no controle do coração do marido. Porque uma mulher que sabe que o marido tem consagrado o seu coração a Deus, ela descansa e ela entende que quando Deus diz vai, o marido vai, e ela tem que ter a mesma missão que ele, porque ela sabe que não é uma missão de homem, é uma missão de Deus para casa. Que responsabilidade Deus nos deu, homens. E como se não bastasse, quando Deus vai falar para o nosso papel como maridos, Ele vai dizer, não é para você ser apenas romântico, não é para você levar a sua esposa para sair uma vez por mês apenas, não é para você dar flores apenas, porque eu estou partindo do pressuposto que tudo isso nós homens fazemos. Vocês foram chamados para amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E o texto poderia terminar por aí, mas Paulo quer deixar claro o que Jesus fez pela igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Para mim esse é o texto mais lindo quando se fala do papel do homem e o mais difícil de viver também. As nossas esposas precisam estar convencidas. Elas precisam estar convencidas de que nós morremos por elas. Será que está? Porque eu duvido que alguma mulher vai ter dificuldade de se submeter a uma missão de um marido que está pronto para morrer por ela. A Bíblia precisa ser pregada na sua integridade. E ela fala, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Nenhuma mulher vai ter dificuldade de ser submissa a um marido que morre por ela. E não é morrer num caso excepcional, não, é morrer todo dia. É servir como Jesus serviu. E sabe como Jesus serviu? Lavando os pés dos discípulos. Então hoje, mulher, chega em casa, senta no sofá, só levanta o pezinho, olha para ele e diz, vem, lava o meu pezinho, faz uma massagem. Nós precisamos olhar para Cristo e aprender a cuidar das nossas esposas, sem dúvida nenhuma, meus amados. Teremos casamentos mais felizes. O que o texto está dizendo é que nós, como mestres que estamos caminhando em direção ao aprendizado, né, os mais maduros na fé, precisam ensinar os filhos. Agora, nós ensinamos os filhos vendo essa relação de amor no casamento.
ao transmitirmos amor aos nossos filhos. E olha, não é fácil transmitir amor aos filhos, porque o texto vai dizer, usar uma palavra que é a palavra inculcar. Nós precisamos inculcar o amor de Deus na cabecinha das nossas crianças, e a gente inculca quando a gente vive. Por isso, meu querido, o momento da refeição precisa ser marcado pela oração. Pastor, mas nós corremos o risco de tornar uma coisa repetitiva, todo dia agradecer comida. Meu irmão, a Bíblia não proíbe oração repetitiva, você pode repetir a mesma oração todo dia. O que a Bíblia proíbe é a vã repetição, isso faz toda a diferença. Porque a vã repetição é quando você agradece sem nem pensar no que está falando. Mas quando você olha para aquele prato de comida e sabe que aquilo é providência de Deus, é sustento de Deus na sua casa, e mais um dia Deus vai cuidar do alimento para que você sobreviva, e você agradece a Deus, o seu filho vê. O seu filho vê que você é grato, porque o seu filho sabe que o mantimento da casa não vem pela força do seu braço, mas vem pelo cuidado e pelo suprimento de Deus. Quando você consegue alguma coisa, adquirir algum bem, precisa sentar a família e compartilhar. Nós conseguimos isso, foi a graça, foi a bênção de Deus. Quando nós saímos para a viagem, precisamos voltar a orar, pedindo a proteção de Deus, para que ao chegarmos no destino, possamos como família dizer, a mão de Deus nos conduziu. Deus precisa estar em todos os detalhes da nossa vida, os nossos filhos precisam ver isso, nós precisamos saturar a nossa casa da presença de Deus, em tudo ver a mão de Deus. É isso que é amar a Deus sobre todas as coisas, é lembrar que cada detalhe da nossa vida é marcado pela manifestação da bondade de Deus. Por isso que o texto vai dizer, inculcar é um treinamento exaustivo, deve ser assunto de todo momento, quando você assentar à mesa, quando você estiver andando, quando você estiver deitado, quando você levantar, é de dia, é de noite, é a todo momento, é em todo lugar. Estas pequenas coisas jamais serão esquecidas da mente dos nossos filhos. Porque de repente numa viagem que você saiu para fazer e vocês oraram antes, e aí tem um acidente, ou pelo menos quase tem um acidente, você e os seus filhos vão identificar naquele exato momento, se vocês sobreviveram àquilo, foi a mão de Deus que os protegeu, porque vocês intercederam. Nossa vida precisa ser marcada pela oração, por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Queridos pais, nós temos um desafio, fazer com que os nossos filhos entendam que não tem coisa que vale mais a pena na vida do que amar a Deus sobre tudo. Agora, para isso, ele precisa ver em você que você ama a Deus sobre tudo. Nós somos estimulados por uma sociedade que quer nos fazer acreditar que o nosso filho precisa ter sucesso. Somos bombardeados e eles são bombardeados por isso. Precisa ser bem-sucedido. Eu e você temos o desafio de ensinar para as nossas crianças que ser bem-sucedido é ser inundado pela presença de Deus o tempo todo. E Deus vai nos abençoar. Esse texto, a partir do versículo 10, fala exatamente sobre isso. Ame ao Senhor, honre ao Senhor, busque o Senhor e deixa que Ele derrama bênção sobre você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as suas coisas, e todas as outras vos serão. Tranquilize o seu coração, creia nessa promessa. O seu filho precisa ter na mente dele que você é alguém marcado pela presença de Deus e que você ama a Deus sobre todas as coisas. E às vezes não é fácil. Contei no primeiro culto uma experiência que nós tivemos com a Bia. Minha filha tem 4 anos. E eu não sei, talvez é só com ela, mas quando ela passa na porta de uma lojinha de brinquedo, tem um brinquedo, sempre tem algum brinquedo, e nunca é o mesmo, que ela diz, pastor, papai, eu preciso desse brinquedo. Eu olho para o brinquedo, eu olho para ela, eu falo, filha, mas não precisa. Papai, você não sabe, eu preciso. E a gente sempre tenta, né? A gente tem que juntar dinheiro, a gente tem que fazer, espera o Natal, em maio, né? Espera o Natal, filha. Mas dessa vez nós falamos para ela, filhinha, já não era a primeira vez, já tinha usado esse artifício outras vezes, que é verdadeiro. Filhinha, vamos pedir para o Papai do Céu. No momento certo o Papai do Céu vai dar. Papai! Mas Papai do Céu é muito chato. Filha, que heresia. Por que Papai do Céu é chato?
Porque com ele sempre é para depois. Eu falei, eu acho que nós temos um problema teológico e precisamos tratar. Será que nós adultos às vezes não achamos a mesma coisa? Deus às vezes é chato porque demora a nos dar o que a gente quer. Sentei com a Bia e falei, Bia, olha para o seu quarto. Tanto de brinquedo que você tem, minha filha, que você ganhou. Ah, mas eu ganhei porque foi a titia fulana que deu. Não foi Deus, né? Falei, filha, quem deu trabalho para a titia, quem deu trabalho para o titio, quem deu trabalho para o papai, quem deu trabalho para a mamãe, conseguiu os recursos para comprar aquele brinquedinho, foi Papai do céu, minha filha. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Papai do céu não é chato, por favor, não fala isso na igreja. É claro que essa última parte eu não falei, né? Até porque eu estou contando. Espero que ela não descubra. Precisamos trazer os nossos filhos a essa reflexão. Às vezes, meus amados, Deus precisa ver em nós essa disposição de fazer com que todas as áreas da nossa vida são áreas em que nós invocamos o nome de Deus, mesmo que isso traga uma dor de cabeça às vezes para explicar um ponto. Precisamos entender e mostrar para os nossos filhos que tudo vem da mão de Deus, da mão do Senhor. Por último, uma vez que nós entendemos o nosso papel de mestres, aprendemos a ouvir, a praticar, a apropriar, uma vez que nós entendemos que temos que inculcar isso nos nossos filhos, a presença de Deus na nossa casa, falando acerca das coisas de Deus e mostrando que tudo vem de Deus, meus amados, nós precisamos então testemunhar para o mundo que isso é família. Os primos precisam ver nos nossos filhos que eles amam a Deus. Os tios precisam ver na nossa casa que é uma casa marcada pela presença de Deus. As pessoas em volta do seu trabalho precisam entender que você é uma pessoa marcada pela presença de Deus e tudo que vem para você, as bênçãos que vêm sobre a sua vida são oriundas de Deus para você. Os problemas que você tem, as dificuldades, você lança sobre Deus. Ou seja, essa dinâmica de uma relação nossa com Deus, ela precisa ser visível para todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que o versículo 9 vai dizer que esse relacionamento com Deus precisa ser escrito nos umbrais da casa e precisa ser colocado nas portas, para que todos aqueles que passarem em frente às nossas casas vejam, ali tem uma família do Senhor. Ali tem uma família que reconhece Deus como sendo o seu maior valor. Numa sociedade que a cada vez mais terceiriza a criação dos filhos, numa sociedade que a cada vez mais despreza os valores de Deus, eu e você fomos chamados, convocados para vivermos uma vida centrada em Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Certamente, seremos testemunhas desse Deus e pessoas irão ansiar em conhecê-lo. Pessoas desejarão conhecê-lo por aquilo que ele tem feito na nossa casa. Para concluir, a sua casa precisa ser um terreno fértil para a meditação na palavra. A sua casa precisa ser um terreno marcado pela presença de Deus. Antes de criar você como filho, antes de trazer você à existência, a Bíblia vai nos ensinar que Deus te amou antes da fundação do mundo. E você precisa responder a esse amor de Deus, consagrando a sua vida em primeiro lugar, consagrando a vida da sua família, consagrando a sua igreja, consagrando o seu coração para Deus. Faça isso. Ame-o sobre todas as coisas e você verá um grande milagre acontecer no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida da sua igreja e em todos os ambientes que você frequenta. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos nós, com uma missão, a missão de amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Nossos filhos precisam ver em nós que nós amamos a Ti,
e que os nossos corações pertencem somente a Ti. Os nossos filhos precisam ver em nós que não tem coisa melhor na vida do que ter um relacionamento verdadeiro, autêntico com o Senhor. Por isso, Deus nos prepare como pais, como mães, como filhos, como maridos, como esposas, como avós, para que possamos mais e mais vivermos um evangelho coerente, onde aquilo que pensamos, aquilo que falamos, tem coerência com aquilo que vivemos. Tenha misericórdia de nós. Nos ensine, Deus, a amar somente a Ti e amar a Ti sobre todas as coisas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.